Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem, paralítico. Havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava nesse estado havia tanto tempo, disse: "Queres ser curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta, toma a tua cama e anda." Imediatamente o homem foi curado e tomou a sua cama e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Eu queria falar sobre esse paralítico, meus irmãos, que eu considero ele o campeão da esperança. Justamente porque ele esperou 38 anos um milagre de Deus. Mas é a forma que ele esperou que chega assim a ser o nosso assunto hoje. Bem, tem 2 coisinhas que eu queria falar sobre esse assunto. Primeiro é se nós estamos esperando o agir de Deus para as nossas vidas, porque às vezes nós temos tantos projetos e queremos tantas coisas, mas não contamos com a ação divina, com o agir de Deus. Como é que Ele pode se manifestar na minha vida? E por isso que nós não aceitamos tantas coisas que nos acontecem, porque vivemos numa vida tão ordinária, no sentido de metódica, que quando vem uma coisa extraordinária, nós simplesmente não aceitamos. Então, será que nós estamos esperando que Deus Ele vai agir na nossa vida e do jeito que Ele quiser? E será que nós estamos prontos para agir quando Ele mandar? No caso do paralítico, a gente vê justamente isso. Ele vai se mover no fim, mas ele vai se mover à altura da palavra de Deus. Então ele espera o agir de Deus, mas ele age de acordo com a palavra de Deus. Por isso que esse paralítico, esse campeão da esperança, ele tem algumas lições pequenas, preciosas e rápidas que nós vamos ver aqui hoje à noite. É interessante que o versículo 1 aqui fala em tempo de festa, né? Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Então Jesus, ele estava num tempo de festa. E aqui, pela essa lição preciosa do capítulo 5, em tempo de festa, nem tudo é 1000 maravilhas. Ele sobe, aqui no versículo 2, a um lugar que é chamado Tanque de Betesda. Agora, a palavra Betesda significa casa de misericórdia. É um lugar de descanso, é um lugar de refrigério, é um lugar assim de lazer, mas se tornou num campo de miseráveis, num campo de dor, de sofrimento e de muita tristeza. Então, quando fizeram aquela construção, não tinha esse objetivo, mas se tornou assim. Então, o nosso mundo, meus irmãos, não foi criado para ser um caos. A palavra de Deus, ela fala sobre isso, mas se tornou num caos. Então, quando Deus olha esse mundo, como ele se tornou, aí você entende lá no livro de Romanos, que toda a natureza, toda a criação, ela está o quê? Ela está gemendo, geme pela dor do pecado. O que o pecado não faz? O pecado faz isso. Então o mundo lindo, maravilhoso, precioso, foi se transformando no que nós temos hoje. É guerra, rumores de guerra, é catástrofe, é toda sorte de imoralidade. Assim o mundo se desabando, o mundo se acabando aos nossos olhos. Então essa figura aqui, no versículo 3, é uma figura do nosso mundo. Nestes 5 pavilhões, jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Que cena triste, mas é uma cena
que mostra um mundo que não consegue ver Deus, um mundo que não consegue ir até a presença de Deus, está paralisado, porque não consegue nem ver e nem consegue ir a Deus, porque está longe de Deus. Tem uma coisa interessante aqui, é quando nós comparamos a idade de Jesus Cristo com o tempo que o paralítico ele estava enfermo. Ele já estava doente fazia 6, 7 anos, quando Jesus nasceu. A Bíblia não diz o motivo da enfermidade, mas traz aqui para nós um detalhe muito importante, principalmente para os jovens, porque Jesus fala, olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Talvez o que aconteceu com ele, aconteceu quando ele tinha 15, 18, 20 anos. Então, meus irmãos, como primeira lição, nós vamos ver a visão que esse paralítico tinha de Betesda, que era muito diferente da visão que nós passamos para vocês. A visão que está no versículo 3. Uma multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos esperando o movimento das águas. Pergunto para um vizinho. Talvez o vizinho diria assim, olha, esse lugar é o portal dos desesperados, aonde só tem gente sofredora. Ali é o corredor da morte, é o corredor do desespero. Isso na visão geral, uma pessoa sã talvez falaria isso, mas é para ali que ele foi. Sabe por que ele foi para ali? Porque ali tinha uma porta da esperança. E por mais que não compreendamos o versículo 4, tem coisa que não é para entender totalmente. O que a gente não sabe agora, a gente vai saber depois. Se Deus deixou escrito na sua palavra, está escrito. É esse anjo que descia em certo tempo e agitava essa água, e a primeira pessoa que pulasse nessa água ficava curado completamente. Você pode olhar para isso e dizer, isso é uma crendice, mas olha, Deus fazer com que uma água cure uma pessoa, não é nada. Ele cuspiu no chão e curou uma pessoa. Ele abriu o mar vermelho. Então o que é ele mandar descer um anjo? Mas geralmente não é assim que acontece na Bíblia. Mas acontece porque está escrito aqui. E se Deus deixou escrito, devemos crer. E aí, meus irmãos, ele ficou sabendo. E talvez é a família dele que falou, olha, tem uma esperança para você. Aonde que é essa esperança? Lá no tanque de Betesda. Se ele chegou ali no primeiro ano da sua enfermidade, fazia 38 anos que ele estava ali, naquele tanque, esperando por um milagre. Para ele era o lugar da bênção, para ele era o lugar onde Deus visitava as pessoas e podia encontrar a bênção maior da sua vida, mudar a sua sorte. Então, se ele permaneceu ali, é porque ele nunca considerou aquele lugar, o lugar assim, o portal dos desesperados, não, né? Aqui para mim é a porta da esperança, onde Deus atua e onde eu devo estar. É uma pena que a igreja às vezes é considerada assim, só um lugar para os desesperados. Você não tem mais jeito, vai para a igreja. A igreja serve para isso sim, ela é um hospital. Mas é tanto a mais que isso a nossa igreja. Quando eu falo nossa, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Com que apreço a gente deveria olhar e falar assim, olha, eu vou para lá porque Deus age através da sua igreja. Lembra, irmãos, que Deus vai falar no Apocalipse, e Ele não consegue falar no Apocalipse sem se revelar para a sua igreja. Para olhar para Jesus Cristo, tinha que olhar para a igreja. Não tem lugar onde a gente deva estar com prazer e esperando a bênção de Deus, que não seja na igreja. Então veja que lição preciosa esse paralítico nos dá. A visão que ele tinha do lugar em que Deus atuava. A visão que nós temos da igreja conta muito na nossa vida. A falta de apreço pela igreja tem sido o carro-chefe da derrota de muitos cristãos, porque não dão valor para aquilo que Cristo deu à sua vida. E Paulo fala muito sobre isso, para torná-la imaculada, sem mancha. Então veja o amor que Deus tem pela sua igreja, a visão que ele tinha da sua própria igreja. E como segunda lição, é a visão que ele tinha do seu redor. Bem, tudo que olhava podia convidar para um desânimo. Primeiro porque ele era doente, paralítico. Como é que vai fazer? Não podia se mexer. Até tem a história dos 4 amigos que levaram aquele outro paralítico por cima da casa. Olha, precisava de 4 homens para carregar aquele homem lá.
A gente vai experimentando algumas coisas na vida, a gente vai experimentando como é duro carregar uma pessoa doente. Não é fácil, não. Esse paralítico, ele era assim nessa situação, então ele precisava de uma ajuda. Então, quando ele olhava para o lado, um era cego, perna e braço boa, ali que é uma beleza. O outro só era mudo, o outro só era surdo. E qual que era a questão aí no versículo 4? O primeiro que pulasse na água ficava curado. Então, irmãos, o paralítico tem uma desvantagem muito grande com o surdo, por exemplo. Porque o surdo ele só era surdo, não é que só é surdo, é uma doença terrível. Mas ele podia olhar, ele podia caminhar, ele podia sair e dar um mergulhão lá. Mas aquele homem deitado, paralítico, ele não podia fazer isso. Então a mobilidade das pessoas que estavam concorrendo com ele era muito maior. Ele era paralítico, os outros tinham algum jeito de pular lá dentro. Ele chega a reclamar aqui, quando Jesus fala, você quer ficar são? Ele fala, eu não tenho homem algum que me coloque dentro do tanque. Ele reclamou da falta de solidariedade, eu não tenho ninguém. E uma outra coisa é que dia após dia, ano após ano, tempos após tempos, ele olhava e ele via a lentidão que as coisas aconteciam. Sabe, até esse anjo chegar, é duro esperar, Se é duro esperar uma pessoa, imagine um anjo, Vai saber quando é que esse anjo vai bater essa asinha e chegar e vir aqui ao nosso encontro. Não era fácil. Então, quando ele olhava para todo lado, em qualquer situação, desanima mesmo. Agora, ele, meus irmãos, não desanimava. Olhava para tudo isso, e a palavra de Deus, diz que ele esperava o mover das águas. Veja só o versículo 7. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Aí veja o final do versículo. Quando eu estou tentando descer, ele podia não funcionar as pernas, talvez não funcionava nem os braços, vai saber se era uma paralisia geral, mas ele fala, eu fico tentando descer sempre que esse anjo ele aparece, porque a água se movia. Então, tudo que estava do seu redor não desanimava, podia desanimar outras pessoas, podia olhar e dizer assim, mas para que você está aqui? Você vai ser o último a chegar, não tem problema. Ele fechava os olhos para toda dificuldade, ele ainda esperava ser o primeiro. E o mundo é desanimador quando você olha com ele desse jeito, bem humano, sabe, bem carnal. É tanto concorrente, é tanta coisa que acontece. Não olha para o mundo desse jeito, não. Parece que tem um tempo da vida da gente que a gente fica olhando dessa forma. Tanta gente trabalhando lá no meu serviço, certamente se passar o facão eu vou ser o primeiro. Ninguém nem falou nada, mas a gente já vai pensando dessa forma. É o jeito de olhar as coisas. Por pior que tenha sido a situação dele, ele tem uma visão de mundo, ele tem uma visão de lugar, ele tem uma visão das coisas ao seu redor. Esse paralítico impressiona pela esperança que ele tem na sua vida. Então não deixa que nada nem ninguém te desanime, porque Satanás sabe fazer isso, olha, como ninguém, desanimar você. Não permita que Satanás faça isso na sua vida. Na nossa terceira lição, é a visão do que ele tinha que fazer. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê nele é que ele sempre era candidato nessa corrida dos 5 alpendres. Tem pessoa que se candidata e perde e nunca mais volta. Vamos dizer que ele está lá desde o começo, 38 anos. Então ele era candidato àquela corrida há 38 anos. E ele sempre chegava por último. Já pensou sempre ser o último e ainda estar candidato numa coisa? Apesar de que ele tinha tanto desejo, tanta força de vontade, ele aprendeu com o tempo. Ele está dizendo aqui, eu preciso de ajuda. Não me falta força, não me falta vontade. Eu sou candidato mesmo a essa vaga. Nada vai me demover do meu desejo de ser curado, mas eu não consigo sozinho. Já pensou? Ele foi muitas vezes tentando sozinho. O versículo 7 mostrou isso para nós. Quando eu tento descer, o outro chega antes de mim. Mas agora ele entendeu, ele disse, olha, não tenho nenhum homem, não tenho ninguém. Então, ele precisava do quê? De um homem que o ajudasse, que pegasse e o jogasse aonde? Naquelas águas curadoras.
Aquelas águas, meus irmãos, que quando o anjo tocava ali, virava uma água sagrada. Aquele era o bálsamo de Gileade. Caiu ali dentro primeiro, ficava curado. Então, ele tinha uma esperança que batia lá o recorde dos recordes. Uma esperança que você não vê, por exemplo, naquele homem com 40 anos de enfermidade que Pedro e João curou. Só que ele, o que eu tenho eu te dou. Eu ficava esperando o quê? Esperando uma moeda, esperando uma esmola. Ele não esperava ser curado. Esse aqui, ao contrário, ele esperava ser curado. No coração dele, ele tinha, não, eu vou ser o primeiro. Pode-se dizer literalmente que os últimos serão os primeiros quando você olha para a vida desse paralítico. Por quê? Ele caiu dentro do poço de Betesda, literalmente, porque Jesus é a água da vida. Ele mergulhou, e como ele mergulhou naquelas águas. Mas olha a realidade dele, era bem triste da sua esperança. Eu acredito que os familiares tentaram ajudar. Primeiro ano que ele foi lá, todo mundo esperando, fazendo aquele, sabe, rodízio familiar. O anjo apontou no céu, pabuf, dentro da água, né? Bem, né, era uma razão de estar ali. No começo, a família se anima, faz as tentativas, mas depois a família desanima e vai deixando. Talvez algum amigo disse, ei, paralítico de Betesda, ei, pode ficar sossegado, eu vou dar uma mão para você. Ficou ali conversando com ele um tempo, sabe, no outro dia ia também, virou rotina, mas depois um dia, estou cansado de ir lá e esse anjo não chega logo, eu vou ter que ir abandonando ele aos poucos, sabe? E também o abandonou. Então se vê, irmãos, que a realidade dele era triste. Sempre chega outro primeiro, eu acho que ele devia ficar bem na pontinha. E quando alguém gritava, lá vem o anjo, ele se exprimia todo, todos aqueles tibum, aí escutava aquele tibum solitário, tibum, último. Não tem outro jeito, ele continuava a agonizar. Só tinha um jeito, um homem capaz de fazer isso por ele, de ajudá-lo. Então, meus irmãos, vamos pensar no grande inimigo que esse paralítico teve nesses 38 anos. Nenhuma das pessoas que estavam ao seu lado são consideradas inimigas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos esperavam o mover das águas. São concorrentes, sim, mas eles esperavam o mesmo milagre. O maior inimigo do paralítico se encontra em Provérbios 13, 12. A esperança adiada faz adoecer ou enfraquecer o coração. Uma vez derrotado, duas derrotado, três, é duro perder. Só perde. A gente fica pensando, só perde. E ele só perdeu nesses 38 anos, nunca ganhou. Mas o tempo, meus irmãos, é o que a palavra de Deus ensina aí. Quando a esperança é adiada, o coração ele vai ficando mais fraco. E não é esse o motivo de tantos cristãos ir se enfraquecendo através dos anos, sua espiritualidade decaindo, olha, perde o ânimo para trabalhar nas coisas do Senhor. Às vezes espera melhorar alguma coisa na casa que não melhora, uma doença que não se cura, e aí aquela esperança vai sendo assim enfraquecida, porque não se cumpriu. Ele vê, não cumpriu nada na minha vida, parece que o outro não fez nada e recebeu tanto, e parece que eu que fiz tanto não recebi nada. Cuidado, essas coisas Satanás planta em nossa mente também. Cega os olhos dos cristãos, a pessoa não consegue ver o que Deus está fazendo. Vamos imaginar, se o paralítico está ali, aí ele faz amizade. Em todo lugar que a gente vai e faz amizade. Vamos dizer que tivesse lá um cego. E aí então os dois conversando, olha o anjo, aí o cego conseguiu e se classificou. Bem, se é meu amigo, eu ia ficar triste ou eu ia ficar... Dá uma tristeza, mas depois me renova as esperanças. Que bom, hein? O fulano lá conseguiu, pode ser que no próximo ano será a minha vez. Então a gente fica triste naquele baque, mas depois a gente renova, as esperanças são renovadas, e consegue ver que Deus está agindo.
consegue ver Deus agir na vida do vizinho, na vida do nosso irmão em Cristo e na nossa própria vida. O problema é que ficamos assim, bitolados numa só coisa. E se aquilo que eu quero não acontece, então parece que Deus não está agindo. Tem chefe de família que quer tanto uma coisa, e Deus tem operado na vida da esposa dele, tem operado na vida dos filhos dele, tem abençoado ricamente, e ele se sente frustrado, triste. Por quê? Por que tanta tristeza? Parece que Deus não está me ouvindo. Abra os olhos para ver tudo que Deus tem feito. Então, irmãos, o que fazia aquele paralítico ficar ali, ano após ano, era o fato dele ver o que Deus fazia, Deus estava fazendo. Depois, fica aquele pensamento, será que vale a pena? Segundo o versículo 12 do Provérbios 13, a esperança adiada enfraquece o coração. Se enfraquece o coração, vem aquela pergunta, será que vale a pena? E preste atenção na última coisa que está escrita lá na tela. Aquilo é uma coisa importante. A pessoa que tem a esperança adiada, o coração enfraquecido, chega a imaginar que Deus não tem mais nada de extraordinário para a vida dele. Sabia que é isso que faz as pessoas perder o gosto pela igreja, pela comunhão? Acho que Deus não tem mais nada de extraordinário, mais nada para mostrar, mais nada para fazer. Eu já li muitas vezes a Bíblia, eu já escutei muito tipo de mensagem, já convivi com um monte de gente cristã, eu já sei tudo, eu acho que já sei até que o pastor vai falar. Só, meus irmãos, que se espera o extraordinário, se espera o mover do Espírito, espera que Deus vai fazer uma coisa maravilhosa a cada ano, e é isso que renova a nossa força para trabalhar, é acreditar que Deus é o Deus do extraordinário mesmo. Eu nunca venho para a igreja achando que é a mesma coisa, não posso fazer isso. Não faça isso. Venha em busca de uma coisa maravilhosa que Deus tem para você. O que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus vai fazer comigo, essa eu quero ver. Justamente, fale isso com Deus. Deixe Deus mover essas águas. Deus, Ele opera na vida de todos os campeões da esperança. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 5. Capítulo 5 e versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse, queres ser são? Primeira coisa, Deus está pertinho, Ele se aproxima, Ele vê o lugar que nós estamos. Em dia de festa, se você puder, você está na festa, nas ruas de Jerusalém, comendo, bebendo, e Jesus escolheu justamente o portal dos desesperados, o lugar que talvez ninguém escolheria ir, Ele escolheu. Foi lá que Ele foi. Então, Ele sabe o lugar aonde estamos, Ele sabe que o nosso mundo é cheio de aflição, Deus tem consciência disso porque Ele é Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Foi Deus que disse, no mundo tereis aflições, e Ele sabe o que passa dentro do nosso coração, e isso está assim, em letras grandes, no versículo 6, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, e ele sabia que muitos e muitos anos ele estava ali, naquela posição, esperando o mover das águas, e Jesus também sabia que ele não tinha força, porque senão Jesus não estaria ali. Salmo capítulo 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, me tirou de um lago horrível, de um charco de lama, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Quem não quer sair do charco? Quem não quer sair da lama? Quem não quer sair desse lago horrível? Quem não quer que Deus se incline para ele? Mas vamos ler só a primeira frase. Eu esperei com paciência no Senhor. Então, Jesus, ele conhecia aquela miséria, conhecia que ele era fraquinho, não tinha força, mas também conhecia suas orações. Ele não só estava ali deitado, querendo pular, ele orava, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Quantas vezes o do lado disse, não adianta, você não tem quem te leva, mande sua família buscá-lo,
vai embora, não vale a pena ficar aqui. E ele continuava orando: Senhor, visita o teu servo. Por isso ele é um campeão, porque ele esperou pacientemente no Senhor. Não somente Jesus se aproxima e sabe o que tem dentro do nosso coração, mas Jesus, ele tem uma pergunta: o que você quer? Você quer ficar bom? Você quer ficar são? Eu disse: eu querer até eu quero, mas eu não consigo. Era exatamente isso que Jesus queria ouvir, que ele, de si mesmo, ele não era capaz. Se a gente quer alguma coisa de Deus, e que uma coisa realmente extraordinária aconteça, não vai acontecer, ao menos que esperemos a sua ordem, a sua palavra. Olha, ele foi curado, Jesus o curou, mas o versículo 8 diz: então disse Jesus: levanta, toma a tua cama e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua cama e pôs-se a andar. Então, se a pessoa achar que não vale a pena, então ela nunca vai imaginar que a palavra de Deus pode fazer uma coisa maravilhosa como fez. Ora, toma a tua cama e anda. Mas, Senhor, faz 38 anos que eu estou aqui, esperando que alguém me jogue. A gente espera uma coisa, e Deus faz outra muito melhor. Ele esperava que alguém fosse ajudá-lo, pegar e jogar lá dentro, e aí seria curado. Aí Jesus dá uma ordem para ele: você vai se levantar, você vai pegar a sua cama e você vai andar. Não estaria curado do mesmo jeito? Foi do jeito que ele queria? Não. Olha, preste atenção. Se você ouvir a voz de Deus e operar à altura, agir à altura da palavra de Deus, então você pode ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida, coisas que você nem esperava, coisas que você esperava, contanto que você ouça a voz de Deus. Deixa Deus falar, deixa a palavra dele agir no seu coração. Seja o que for, é preciso que estejamos esperando somente no Senhor. E eu acredito nisso. O melhor da nossa igreja, para nós, como igreja, o melhor para a minha família, para a sua família, o melhor para o seu trabalho e até para o seu estudo, lazer, não pode acontecer se Deus não fizer para você. E se Ele não fizer do jeito dele e não do seu. Aí não tem o melhor. A aparência do melhor nem sempre é o melhor. Tudo que precisamos é, primeiro, esperar em Jesus. Aí vai essa palavra de Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque esperam no Senhor. Então essa é a primeira coisa. E segundo, agir à altura da sua palavra. Isso fez daquele paralítico o campeão da esperança. O que Deus tem de melhor para nós. É isso que nós devemos esperar. Amém?